O agro está em tudo e é a mola que mexe e muda esse Brasil a cada dia. Transforma também. Mas para empreender e para trabalhar no agro é também preciso ter uma atenção necessária no que diz respeito às leis. As leis do trabalho. Aqui no AgroB a gente já falou, inclusive, sobre a lei previdenciária no que diz respeito aos agricultores. Mas como ficam os direitos trabalhistas? O que diz aí a CLT no que diz respeito a todos os processos envolvendo o trabalho manual, que agora é da máquina, também o trabalho que foi da tecnologia. O AgroB hoje fala sobre leis, o AgroB fala sobre o direito do trabalho na agricultura e no agronegócio como um todo. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos chegando com um jeito diferente de falar sobre agronegócio e a gente vai falar hoje sobre os direitos no agro. Eu estou recebendo aqui o Dr. Bernardo Lage, advogado trabalhista. Doutor, satisfação recebê-lo aqui no programa para a gente falar de um tema que com certeza chama a atenção de empreendedores no meio rural e dos produtores rurais como um todo, né? Fabiana, a satisfação é toda minha, é um grande prazer estar aqui, espero poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento. Para a gente começar e destacar isso, o que é o contrato de safra? O que a gente pode dizer sobre, às vezes, a pessoa que está começando a empreender na área, está entrando no mundo do agro e tem essa dúvida. O que é na prática? Fabiano, o contrato de safra, ele é de fato uma alternativa para o produtor rural, talvez gastar menos durante o ano, porque é um contrato por prazo determinado, né, que normalmente é feito para preparação e cultivo e colheita, né, dos agricultores, né? E é um contrato por prazo determinado e ele faz com que os agricultores eles economizem, porque não necessariamente ele precisa de todos os empregados durante o ano inteiro. Então, o contrato de safra é uma alternativa para ele, para estabelecer, né, um prazo determinado e evitar custos, principalmente nos meses em que ele não vai precisar daquele empregado durante o ano. Então, suponhamos que para preparar, para cultivar e para colher, ele precise de 8 meses do ano de empregados, né? Então, ele vai fazer esse contrato por prazo determinado, né? E vai evitar os custos do ano inteiro, né? Porque às vezes ele continua com aquele empregado durante o ano todo, tendo custos com férias, com 13º, com recolhimento de FGTS, né? Para o ano que vem continuar. Então você não precisa de fazer um contrato por prazo indeterminado. Você faz aquele contrato por prazo determinado, né? E de fato tem uma economia. Pois é, e aí a própria CLT colaborou muito, porque ela tem hoje uma possibilidade de contratação que vai muito ao que não tinha antes a turma que tinha que contratar a safra, né? Muitos produtores que tinham que contratar e aí tinham que fazer os processos todos, se não fosse continuar, se não fosse fazer a continuidade ali de continuar pagando e tudo mais, e tinha que fazer o desmembramento, tinha que fazer o acordo e tudo mais, o acerto, né? Hoje não, né? Hoje você já tem a lei já para possibilitar essa questão. Esse acerto, normalmente, ele poderia sair caro, né? Não faz Exato. muito sentido, porque com o contrato de safra, respeitando o início e o término dele, o empregador não vai precisar de pagar a multa de 40% e nem o aviso prévio para o trabalhador. E também naqueles meses que ele não precisa do funcionário,
ele não vai pagar salário e não vai sentir também os reflexos, como eu disse anteriormente. Né? Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma alternativa excelente. Agora o detalhe, né, que parece assim, uma questão técnica meramente, mas como que isso, de certa forma, foi um fôlego, né? A possibilidade desse contrato dá um fôlego para o empresário, para o produtor rural, porque muita gente no café, por exemplo, desistiu. Porque não tinha como manter uma equipe ali num tempo todo que não tinha a safra, e também esse acordo ficava caro. E aí eu digo para você que ficava caro para o produtor rural, mas ficava caro para o funcionário também, porque não era contratado mais. Então, quer dizer, ele recebia aquele acerto, tinha aquela questão toda, e hoje, pela regularização, doutor, não dá mais para ter aquele contrato de papel de pão, né? Tem que ser uma coisa organizada, né? Não dá para ser aquele apalavrado, né? No fio do bigode. É porque é muito comum, né, no agronegócio, a contratação sem o vínculo de emprego. Né? A informalidade ainda é muito comum no agronegócio. E não há necessidade porque a lei ela faculta diversas formas de contratação. A gente está falando aqui do contrato safra, mas a gente pode contratar através de contrato temporário, a gente pode contratar através de terceirização, a gente pode contratar através de contrato intermitente. A gente tem assim uma vastas opções, né, para contratar e adequar à realidade de cada um. Então, essa questão da informalidade, além de poder gerar prejuízos diretos, como multa, né, autuações, eventualmente uma ação civil pública do Ministério Público, a depender do que for, e sem contar as próprias ações trabalhistas. Né? Então, a lei, ela faculta, sim, para o empresário diversas modalidades, então é muito importante que o empresário tenha uma assessoria jurídica preventiva para fazer um planejamento trabalhista e adequar conforme for o seu negócio. A mesma forma seria com relação à remuneração. Né? É muito comum também, às vezes, o pagamento de salário extra-folha, que não tem necessidade de pagar fora da folha de pagamento, sendo que a lei faculta diversas oportunidades de natureza indenizatória para dar aquela sensação de salarial maior sem gerar encargos. Por exemplo, eu vou falar de verbas de natureza indenizatória. Você pode implementar uma premiação para o seu funcionário, você pode implementar participação nos lucros ou resultados, você pode implementar plano de saúde, ticket refeição, enfim. Benefícios você diversos. tem uma infinidade de benefícios diversos que não vão gerar encargos em férias, em 13º, em FGTS, em encargos previdenciários e vão aumentar a sensação de salário do trabalhador. Mas, obviamente, desde que seja feita da maneira adequada, né, observando todas as exigências legais e com o apoio e uma consultoria de um advogado especialista. Esse contrato de safra, ele pode ser feito somente na fazenda ou na agroindústria também? Ele pode ser feito na agroindústria, né? Armazenagem, secagem e beneficiamento de grãos, né? A agroindústria é aquela que é ligada também ao agronegócio, né? Então, especificamente nessa questão do contrato de safra, é possível sim que seja feito na agroindústria, porque está interligado ali aquela questão da sazonalidade, né? Porque o contrato de safra, ele é ligado diretamente à sazonalidade, né? Aquela época do ano específica. Então, ele vem diretamente ali da propriedade rural, às vezes os grãos, e vai diretamente para a agroindústria, né? Para secagem, beneficiamento e armazenamento, e é sim perfeitamente possível o contrato de safra na agroindústria. E esse contrato de safra, de alguma forma, ele pode gerar, qual que é a atenção que quem está fazendo esse contrato tem que ter, doutor? Porque eu te pergunto o seguinte, assim como a gente não aceita mais aquele papelzinho de pão e nem a conversa palavrada, um contrato mal redigido pode dar um problema danado também, né? Ou seja, alguma cláusula, ou seja, abordar mesmo que a CLT, sem querer fazer muita firula, né? Porque às vezes o cara quer colocar muita coisa no contrato e pode complicar. É muito importante colocar todos os detalhes, né? A jurisprudência
ela é um pouco vacilante. Existem entendimentos que falam que é possível colocar especificamente a data de início e a data de término, e outros entendimentos que aceitam colocar simplesmente a safra, por exemplo, sei lá, a safra de café, a safra de laranja, enfim. Então, é importante colocar todos os detalhes nesse contrato de trabalho, né? Início, término, salário, enfim, todas as possibilidades, em que consiste o trabalho em si, enfim, tudo. O contrato de trabalho ele tem que ser ali feito sob medida para aquela situação. Então, a gente tem que tentar colocar ali naquele contrato de trabalho todas as particularidades ali daquela contratação e também registrar na carteira de trabalho, porque é uma obrigação também, né? Mesmo o contrato de safra, e com o pagamento, obviamente, de todos os direitos trabalhistas. Pois é, e aí a pessoa tendo contato, a gente tem raras exceções, ainda bem o Brasil está um país bastante alfabetizado, né? Mas essa mesma situação do contrato, para uma pessoa que não tem alfabetização, a pessoa analfabeta, ela pode ser acompanhada por alguém para assinar esse contrato? Qual que é a orientação que a gente pode dar nesse sentido? É muito importante, né? Ela ter, sim, uma assessoria, né? Uhum. Se for o caso, ou às vezes contratar um advogado, não vai ser muito comum, né? Mas às vezes até um familiar mesmo, verificar ali a questão da leitura, né? Porque o contrato ele tem que ser muito... Estou falando aqui, parece um negócio distante. Mas o contrato pode ser verbal também. Não precisa de ser por escrito exclusivamente, não. O contrato de safra ele pode ser feito verbal. Só que eu não recomendo. Não recomendo de forma alguma que seja feito de forma verbal. Mas muito importante que seja feito por escrito. Mas na forma verbal e com carteira assinada e tudo mais? Sim. Sim. Isso é muito interessante. Sim. Então, quer dizer, você já rompe, talvez até para o entendimento da pessoa ali, né? Eu acho que é legal, né? Para a pessoa ser o verbal ou, né, de alguma forma, esse entendimento. Legal a gente saber que tem essa possibilidade, né? Para esse caso especificamente, apesar de eu recomendar que seja feito por escrito, né, ele pode levar um familiar para ler o contrato, para verificar se aquele é de fato o combinado que foi feito, para verificar todas essas nuances, né, ou até mesmo um advogado para assessorar. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo, doutor. Na volta, eu quero continuar abordando algumas questões importantes, como principalmente quais são as responsabilidades do empregador como um todo na hora de começar um trabalho com os produtores agrícolas, como é que ele pode, de certa forma, se preparar para o que vem aí, né? Dos impostos, das questões todas e poder empreender mais dentro da lei. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Já, já.